Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao Escatologia Pré-Tribulacional. Eu me chamo Júnior e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Irmãos, no vídeo de hoje eu trarei um tema que não fala especificamente a respeito da escatologia, mas como falado anteriormente em alguns vídeos passados, nesse canal eu também traria alguns vídeos com temas bíblicos que não estaria relacionado ao estudo das profecias dos fins dos tempos. E assim como você já viu aí no título do vídeo, hoje nós falaremos especificamente a respeito da igreja de Corinto, uma igreja problemática. A igreja de Corinto ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E quando nós lemos as cartas que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, nós vemos alguns problemas e algumas dificuldades que o apóstolo Paulo tinha com essa igreja. Um dos maiores problemas era a divisão e a imoralidade sexual que existia dentro dessa igreja. E para nós compreendermos a respeito dessas dificuldades, nós analisaremos de forma bem introdutória o contexto histórico, populacional, religioso dessa cidade. Amém? Que é uma dica que eu dou para você compreender de forma mais clara e bem mais fácil a respeito dessa cidade. Amém? Então eu gostaria de iniciar com o contexto histórico dessa cidade. A cidade de Corinto ela era relativamente recente. Ela era da Grécia Antiga e foi totalmente destruída em aproximadamente do ano de 45. Só que Júlio César, um imperador romano, ele reedificou essa cidade. Apesar de ser uma cidade da Grécia, ela foi fundada pelo imperador romano, sendo assim um misto entre cidades grega e uma cidade romana. Amém? E quando Júlio César ele foi reedificar a cidade, ele saiu convidando todas as pessoas do Império Romano para ir para Corinto, para investir naquela cidade. E ele também levou para lá muita gente vadia, que essa era a expressão mesmo usada naquela época. Gente que não tinha para onde ir, gente que não tinha o que fazer. Então essas pessoas foram todas enviadas para a cidade de Corinto para iniciar ali uma cidade. Amém? Então, a cidade de Corinto era extremamente pagã. Era uma cidade portuária e ela ficava no meio do caminho entre dois portos. Era uma rota comercial muito grande e era uma cidade tremendamente próspera. Só do fato dela ser uma cidade portuária já aí implementa vários problemas. Porque geralmente uma cidade portuária ela atrai tudo o que não presta, né? De negativo, como tráfico, prostituição, roubo, exportações ilegais e dentre outros problemas que podem surgir numa cidade portuária. Quem mora em cidade portuária sabe disso que eu estou falando. Amém? Então, outra coisa no ponto religioso que eu queria tocar aqui a respeito dessa cidade de Corinto é que ela era uma cidade pagã, como falado aqui. E no centro da cidade, ou na Ágora, que é equivalente ao nosso centro de cidades hoje, havia mais de 13 templos pagãos, cada um para uma divindade diferente, né? E existia nesse templo mais de 3.000 prostitutas cultuais. E os templos pagãos naquela época era onde se dava a prostituição. Então você vê aí o nível, né, de corrupção da cidade e das pessoas também. Amém? E no alto da cidade havia o maior templo de todos, que era o templo para a deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Então nós vemos aí um nível, né, de corrupção moral dessa cidade, era muito, mas muito alto mesmo. Como falado, havia um problema sério, né, de divisão. Você pode ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, vai falar sobre divisão. No capítulo 3 também fala sobre divisão, também como no capítulo 6 e capítulo 11, fala claramente sobre divisão, ao ponto que na ceia do Senhor havia divisões. Alguns comiam demais, a ponto de se embriagar, enquanto outros, né, passavam necessidades, passavam fome, né, que havia, né, essa divisão. As pessoas mais poderosas elas não se associavam com as pessoas mais pobres. Nós vemos isso até acontecendo na ceia. Então as pessoas vinham, né, desses problemas sérios da cidade, de divisão, de paganismo, e eles implementaram também dentro da igreja, porque até então era uma igreja recente. Então essas pessoas eram cristãs recentes, e eles trouxeram toda essa cultura para dentro da igreja. Por isso que ocasionou todos esses problemas. Como nós vemos aqui, era a cidade totalmente pagã, com mais de 13 templos para cada uma divindade diferente. E essas pessoas estavam vindo dessa cultura. Por isso que havia um problema, né, com divisão, com imoralidade sexual. Só que nesse tempo, como eu falei,
existiam mais de 3 mil prostitutas cultuais. Então essas pessoas vinham com essa carga de tudo que não prestava, eram recentes, eram cristãos recentes, recém-convertidos, e estavam com essa mala, com essa carga dentro da igreja. Por isso que algum desses problemas acontecia. E também aconteceu esses problemas dentro dos dons espirituais. Nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, eu gostaria que você abrisse comigo. 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai fazer uma leitura a partir do versículo 1. Amém? Então, versículo 1 do capítulo 12, 1 Coríntios vai dizer: Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, ou seja, quando ainda não eram cristãos, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Então eles meio que não tinham controles quando estavam no mundo. Eles eram levados por esses ídolos mudos, assim como eram também conduzidos. Ou seja, meio que eles não tinham vontade próprias. Eles faziam aquilo que os ídolos mudos mandavam que eles faziam. Eles eram totalmente possuídos por esses ídolos mudos. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer entender que nenhum homem fala pelo Espírito de Deus que Jesus seja anátema. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Então, o que é que estava acontecendo aqui dentro da igreja? As pessoas estavam sendo confundidas até nos dons do Espírito. O apóstolo Paulo diz que ninguém, que fala pelo Espírito vai dizer que Jesus é amaldiçoado. Então acontecia dentro dos cultos, vamos dizer assim, pessoas se levantavam e diziam que Jesus era amaldiçoado, Jesus era anátema. Aí então Paulo ele vai dizer para essas pessoas que ninguém que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus vai falar que Jesus é anátema, que Jesus é amaldiçoado. Como também ninguém vai dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Versículo 8. Porque é um dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro a fé, pelo mesmo Espírito a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro diversos tipos de línguas, e a outro a interpretação da língua, mas um só e o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo solidariamente cada homem como ele quiser. Porque assim como o corpo é um, temos muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então o que estava acontecendo aqui nesse momento? Além das divisões entre pessoas mais poderosas e pessoas mais pobres, além da imoralidade sexual que eles vinham trazendo desde quando eram pagãos, quando eram gentios, assim também eles estavam implementando as culturas espirituais de quando eles eram gentios dentro da igreja. Eles estavam dizendo, eu sou da língua, eu sou da profecia, eu sou daquele que cura, eu sou o que interpreta a língua. Então vem Paulo e exorta eles, existem diversas operações dos dons, mas há um único só Espírito. Então eles estavam pensando que os dons do Espírito de Deus agiam da mesma maneira e como os espíritos ou os ídolos mudos agiam quando eles eram do mundo, ou quando eram gentios. Então por isso havia esses problemas dentro da igreja de Corinto. Ou seja, eles vieram com todas as cargas que eles, quando viviam no mundo, e vieram com essas cargas para dentro da igreja. Até porque eles eram recém-convertidos. E eles vinham diante de todas essas mazelas que eles viviam anteriormente nas suas antigas vidas. E de uma forma ou de outra, eles trouxeram para dentro da igreja por serem recém-convertidos. Então esse era a raiz de todo o problema da igreja de Corinto. Eles vinham de um tempo onde a divindade pagã era muito adorada. Havia mais de 13 templos pagãos só no centro da cidade. Mais de 3 mil prostitutas cultuais, onde elas se prostituíam dentro dos templos naquele tempo antigo.
Então era uma carga muito pesada que eles traziam dentro deles mesmos e que acabou trazendo para dentro da igreja. Então esse era uma das raízes principais do problema da igreja de Corinto. Eles trouxeram todos os problemas que eles tinham quando eram gentios para dentro da igreja. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje, de uma forma bem introdutória, falando a respeito dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com mais amigos. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. Então fique na paz. Tchau, tchau.